Spike Lee realmente voltou à relevância, porque se você lembrar, lá na década de 80, início de 90, Spike Lee estava fazendo filmes como Faça a Coisa Certa, que a gente tem um belo de um podcast falando sobre, e também Malcolm X. Mas depois disso, ele acaba tendo uma obra um pouco aquém. Sabe, o que ele poderia falar, ele acaba não falando, então o trabalho dele fica um pouco inconstante. Mas, há 2 anos atrás, Spike Lee voltou com tudo fazendo Infiltrado na Clã. E hoje, com o filme Destacamento Blood, que chegou agora na Netflix, cara, Spike Lee tá com tudo, e se der bobeira, esse filme tem muita chance pra ganhar tudo que ele merece mesmo. Então, sem mais delongas, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e simbora para mais uma crítica. Bem, Destacamento Blood conta a história de 4 veteranos de guerra que decidem retornar ao Vietnã para trazer o corpo do seu comandante, mentor, amigo de volta para os Estados Unidos. Bem, é uma temática bem simples, mas que ela acaba trazendo muitos desenvolvimentos para muitos lados. Bem, obviamente muitos deles bem políticos, como é esperado do Spike Lee. Esse filme, em sua essência, é uma aula de história afro-americana, porque aqui ele faz questão de mostrar todos os heróis esquecidos, nunca listados, que apareceram na Guerra do Vietnã, mas não só disso, ele faz questão de mostrar todo mundo que já foi relevante na medida com que ele consegue. Porque é isso que essa obra quer fazer, ela quer revisitar o passado. Porque é muito bonito você pensar na Guerra do Vietnã, bem, não tem nada de bonito nisso, pra falar a verdade, mas você vê lá nos filmes, nossa, é o soldado branco que foi lá e fez isso e aquilo. Você vai lá e lembra do Rambo, que vai lá e salva os prisioneiros de guerra contra os Vietcongs. Bem, isso é mencionado no filme, mas aqui ele quer mostrar uma outra versão, ele quer fazer um revisionismo. Essa é a palavra certa. Ele quer fazer um revisionismo mostrando um outro ponto de vista. Porque, vou ser bem sincero, eu não tinha reparado que na Guerra do Vietnã existia uma grande concentração de soldados negros. E bem, eu posso falar isso porque as minhas referências de Guerra do Vietnã são filmes americanos protagonizados por brancos, por atores brancos. Isso é uma verdade. Você pode puxar Rambo, que você não vai lembrar de nenhum personagem negro. Você pode puxar Apocalipse Now, que várias vezes é referenciado nesse filme, que se eu não me engano tem 2 personagens e olhe lá. E aqui ele quer mostrar o seguinte: a Guerra do Vietnã, a maior parte dos soldados não, como eles mesmo falam, bucha de canhão, eram negros. No filme eles fazem uma comparação numérica, eles falam, como é que era? Que a população negra dos Estados Unidos era de 11%, mas ali na guerra eram de 32%. O que deixa óbvio a relação de bucha de canhão que acontecia. Também sem falar no fato de você não ter oficiais negros e por aí vai. E bem, por estar falando de Vietnã e a maior referência que tem no cinema acaba sendo Apocalipse Now, o Spike Lee, ele não tem menor medo de enfrentar o filme. Eu não sei se seria bem a palavra enfrentar, mas você tem algumas referências bem óbvias. Você tem uma cena que toca também a música das Valquírias, que bem, é a música principal do Apocalipse Now. Você tem basicamente a mesma cena, 2 helicópteros. Bem, aqui é só um helicóptero. Você aparece o pôster de Apocalipse Now, na verdade. Só que ele também mostra como aquele filme e esse, mesmo falando sobre Vietnã, eles falam sobre coisas diferentes. Lá no material do Coppola, apresentam personagens brancos que aqui no filme falam, cara, existiam. Só que talvez não fizeram tudo aquilo. Bem, é nesse momento também que eles falam da questão do Rambo e essas histórias de o cara sozinho foi lá, resgatou centenas de soldados presos por Vietcongs e falam, isso é uma besteira. E bem, eu concordo com isso. Mas, além de falar sobre o Vietnã, ele também fala 2
inimigos, por assim dizer, e fala também dos massacres que ocorreram de ambos os lados. Na verdade, tem umas partes do filme que é bem gráfico e bem... coisas de arquivo. Você tem cenas clássicas que você já viu no seu livro de história, principalmente da menininha queimada. Você mostra também massacres que eu nunca tinha ouvido falar e de outras situações, e tudo bem gráfico. Se tem uma cena de corpos lá carbonizado, tá lá mostrando. Não fica lá 1 minuto mostrando uma cena, mas dá aqueles flashes rápidos que você sabe o que você viu, mas você não parou para olhar com tanta certeza. Não ficou exatamente gravado na sua mente, mas está tudo ali. Mas, começando a falar sobre história. Esse roteiro aqui, fora o Spike Lee, ele passou na mão de outros 3 escritores. Bem, isso está me dizendo no IMDb, pelo menos. Mas o que também é interessante, porque o Infiltrado na Clã também tem esse número alto de escritores. A história, como eu falei, é de 4 veteranos de guerra que acabam voltando ao Vietnã. Inicialmente é contado para a gente que é para recuperar o corpo do comandante, os restos imortais, mas tem os outros desenvolvimentos. O problema desse filme está aqui. É vendido que esse destacamento, eles são irmãos. Eles falam isso várias e várias vezes. Só que em tela, os personagens não têm a mesma distribuição. Você tem 4 protagonistas nos seus 60, 70 anos, só que eles não têm o mesmo tempo. Você tem, obviamente, o Paul, que é o mais desequilibrado, tem mais sofrência na guerra, tendo uma liderança. Bem, tem o padrinho do filho dele que também tá lá, que é o Watts, mas os outros 2 acabam tendo... são menores assim em história. Bem, tem um que tem um desenvolvimento, que é o cara que tem uma concessionária, que ele é o mais rico, mas tem o outro, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o Quartet, que sempre tá carregando a maquininha pra ver que tem... é o cara que tem um detector de metais, que ele não tem uma relevância muito grande na história. Você não tem exatamente um background pra ele, você entende que ele tem uma motivação, é ele que organiza as pessoas para irem pro Vietnã, essa retomada, mas você não tem mais nada do que isso. Então fica meio desequilibrado. E o filme também não ajuda muito, porque chega um momento que tem muitos personagens. Muitos personagens mesmo. Vamos lá, você tem os 4 veteranos, aparece o filho do Paul, já é um 5º, você tem os 3 franceses que trabalham com detecção de mina, você tem o pessoal do Vietnã que tá com eles, vocês têm os vilões, tem umas 10 cabeças aqui. E, cara, tem muita gente mesmo, e para um filme que ele deveria ser mais focado nos 4, acaba ficando fora isso. Porque se você parar pra pensar... Bem, eu espero que você já tenha visto o filme, né? Se você tirasse a parte dos franceses, que tem o plano dele lá de... plano não, ele tem lá a ONG de tirar minas e coisa do tipo, o filme não perderia nada. E vamos lá, é um filme de 2 horas e meia. Você conseguiria enxugar fácil uns 20 minutos com esses personagens e colocar para desenvolvimento dos senhores, que, cara, é o que chama a obra. Essa é a verdade. Então, deixa eu falar do Paul, que é o personagem mais importante, é o personagem que encarrega. No caso, é o ator Deloy Lindo, e que, sinceramente, não duvido nada dele ser indicado para muita coisa nesse ano de premiações. Bem, vai ocorrer o ano de premiações e eu espero que ele não seja esquecido. Porque que personagem com contradições. Contradições que eu digo, ele é obviamente o personagem mais afetado por toda a situação de guerra. O filme ele gosta de lembrar que, bem, acabou-se a guerra sim, mas os sobreviventes vão carregar ela para sempre. Não acaba. Você tem tanto demonstrações disso no início do filme, quando tem uma criança que solta umas bombinhas e os caras se jogam no chão, porque eles têm uma lembrança da guerra. Você tem personagens que dizem isso na sua cara. Nossa, esse cara aqui, o Paul, ele tem problemas, ele voltou com sequelas.
ele é o personagem mais profundo e mais trabalhado. Ele é o personagem que tem uma maior ligação com o comandante, que no caso vem a ser o Pantera Negra. Eu esqueci o nome dele agora. É o Pantera Negra. E falando nisso, o Pantera Negra aparece em momentos bem cruciais. Ele não rouba o filme, mas os momentos que ele aparece, ele é a alma do filme. Ele é a alma não. Ele é a bússola moral para aqueles personagens. Porque tudo depois disso, os personagens, quando eles crescem, viram esses sessentões, setentões, eles carregam ou tendem ainda a carregar o que o líder deles falava. É por isso que eu falo que é a bússola moral. E o Paul é o que carrega isso com mais fervorosidade. Na verdade, ele é um senhorzinho desiludido, abandonado, que não tem alegria pra nada e só quer se reencontrar nessa viagem. Bem, você chega no final e você entende. E cara, o que eu falei do Oscar de premiações, ele tem os monólogos, são uns 2 ou 3 que, cara, é aquilo ali. Naqueles monólogos tá o filme. É tipo, é a cereja do bolo. Bem, finalizando aqui, Destacamento Blood é o filme que a gente precisava. É um filme que, nossa, ele veio no momento exato. Tem umas cenas finais que, se não fosse o Spike Lee, que fosse o diretor dessa obra, eu não duvidaria que tivesse sido de oportunismo umas cenas finais. Mas por quem ele é, pelo engajamento dele, eu não duvido que essas cenas já tenham sido previamente gravadas antes dessa situação atual. É uma revisitação histórica, não é nem uma revisitação, é uma necessidade você saber o que realmente aconteceu. Não estou falando da barbárie em si, mas nem toda guerra são homens brancos, loiros e fortes com totais ideais de liberdade que resolvem, muito menos aqui. Aqui ele mostra a existência, o que realmente aconteceu. E ele flerta bastante também com a questão de vocês vieram pra cá pra trazer liberdade pra esse país que nós precisamos, mas no terra de vocês, da liberdade, vocês negros, não tem. Então o que vocês estão fazendo aqui? Tem ótimas citações e cenas do Martin Luther King, você tem cenas de vários outros pensadores da época, você tem cenas de atletas, você tem toda uma visão, você tem todo um trabalho e vale muito a pena. Meu único problema com o filme é a sua quantidade excessiva de personagens que poderia ter sido enxugado e que alguma das subtramas, eu não sei se... E algumas das subtramas talvez poderiam ter sido melhor trabalhadas. Por exemplo, eu gosto do início, que mostra que você teve moços do Vietnã que se relacionaram com soldados negros e que com certeza nasceram crianças mestiças. E como é que é essa situação dessas crianças? Bem, agora que elas já estão adultas, ele começa a flertar com isso no início, mas faltou ali uma conclusão que... Uma conclusão não, faltou um desenvolvimento que eu gostaria de ver mais. Talvez um outro problema que você tenha com esse filme é só que se você espera um filme de guerra, metralhadoras e tal, um apocalipse final, não vai ser. Aqui é desenvolvimento de personagem. Tem tiroteio, tem sim, tem cenas assim e assado, tem, mas não é o foco. Aqui é falar desses 4 amigos, principalmente do Paul, de toda a complexidade que ele passou, que ele tem, e é isso, cara. Foi um prazer muito grande fazer essa crítica para vocês. E deixa eu fazer um convite também. Como vocês podem ter visto, recentemente nós voltamos a fazer podcasts. E o podcast dessa semana, no caso deve sair amanhã, vai ser sobre o Destacamento Blood. E cara, se você gostou da conversa que eu tive agora com vocês, eu acho que vai durar muito mais a nossa próxima conversa. Vai ser eu e o Lucas e talvez uma terceira pessoa, não sei ainda, mas tenho certeza que vai valer muito a pena e vai complementar bastante o que eu estou dizendo com vocês aqui agora. Então, sem mais delongas, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.